Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários pessoal do canal do Gustavo Gayer. Gustavo Gayer trazendo as últimas informações aí do nicho da política, do que está acontecendo na política. Já deixando os créditos aqui ao canal do Gustavo Gayer, deputado aí na plataforma do YouTube. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso ajuda muito no engajamento do vídeo e ajuda muito também no crescimento do canal. E só mais uma coisinha, pessoal, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Só imagina por um minuto Bolsonaro fazendo uma convocação, colocando o pessoal dele para chamar para um determinado evento, e ele chegando lá, ele sai de lá vaiado. Esse é o cúmulo da rejeição, é você ser vaiado pelas próprias pessoas que te apoiam ou apoiaram. Uma coisa que está assustando muito a esquerda, e eles estão tentando de todas as formas reverter esse processo, é o derretimento do Lula no Nordeste. Ele está gastando uma fortuna na Rede Globo, todo mundo já assistiu, aumentando em 60% o valor gasto com a Rede Globo, e está fazendo um passeio pelo Nordeste, porque ele perdeu mais de 10 pontos na única região do Brasil onde ele teve mais votos nas eleições de 2022, de acordo com as urnas eletrônicas. Isso tem que ficar bem claro. Então ele tá vendo um derretimento acontecendo de forma acelerada. Cortou o Bolsa Família, cortou a transposição do Rio-São Francisco, os prefeitos não estavam recebendo fundo de particípio, ou seja, não estavam conseguindo quitar as suas dívidas, quitar os seus boletos, nem pagar a conta de luz. Olha o absurdo. A criminalidade subindo exorbitantemente no Nordeste, o desemprego aumentando, o investimento indo embora. Aí o Lula falou, não, vamos dar um passeio no Nordeste, eu vou lá aparecer com minha simpatia, meu carisma, e vou reconquistar o povo. Rapaz, deu ruim. Lula foi parar no Ceará. Só que o Ceará está com um problema grave. O governador do Ceará, que também é do PT, não está pagando os professores. Os principais militantes do Lula, como vocês sabem, essa categoria dos professores. E esse pessoal foi lá para protestar. Afinal de contas, é um governador do PT, com o presidente do PT, e está destruindo a vida dos principais militantes que ajudaram eles a chegar lá. E aí, o Lula faz esse discurso aqui, que esse aqui viralizou, mas o próximo é que não viralizou. E eu vi uns companheiros com umas placas aí levantando, protestando. Eu acho maravilhoso vocês protestaram, porque houve um tempo que vocês não poderiam participar nem levantar placa. O tempo que a gente não pode participar nem levantar placa é agora, de acordo com debaixo do seu governo e do Alexandre de Moraes. Aí, olha o que acontece. O pessoal foi lá levantar uma placa para mostrar a indignação com esse governo. Aqui do lado está o Rui Costa, só para saber. Rui Costa que foi delatado agora por ter roubado 50 milhões em dinheiro da Covid, comprando respiradores que nunca apareceram de uma empresa de maconha. Normal isso, afinal a gente está falando do PT. Aí são as placas que o povo levantou. Aí a galera do Lula vai lá e manda os seguranças retirar as placas. Uma nova visão de futuro. Cadê o nosso direito? Cadê a democracia? Os militantes do Lula gritando: cadê a democracia? Cadê o nosso direito? Cadê a democracia? Tá tomando os cartazes. Tomando os cartazes. De forma democrática, vocês não tinham o direito de protestar nesse país. Quando a gente governa da forma democrática, proteste, reivindique. Olha que interessante. Ele minutos depois dele falar que é direito do povo protestar, ele manda arrancar os cartazes de quem estava protestando. E aí, calma que agora vem a melhor parte mesmo. Ele sai de lá esculachado e o povo vaiando Lula, o prefeito do PT e o Rui Costa. Tem que sair, ó, fugido. Saindo, fugindo. É impressão minha, o povo tá fazendo dedo, fazendo L. Ai, tinha visto esse cara aqui fazendo L. Opa, tem gente aí rejeitando muito. É muita vaia, hein?
É isso que dá o cara fazendo um L. O outro tá fazendo assim com a mão? É impressão minha? Peraí. É o celular. Foi fazer o L, levar na bunda. Desculpa falar assim, mas é a verdade. Lula sai vaiado de um evento dos seus apoiadores. Olha o nível de rejeição que esse cidadão chegou. Nós estamos aí batendo recorde de queimada, recorde por morte de dengue, recorde de morte dos Yanomami, recorde de evasão de dinheiro do Brasil. O desemprego está aumentando novamente depois de meses, anos em queda. Parabéns. Parabéns para você que colocou um cara que apoia um grupo terrorista, um cara que apoia o invasor da Ucrânia, que transformou o Brasil numa vergonha internacional, e agora ele simplesmente não está fazendo reajuste dos funcionários federais, não está repassando dinheiro da educação. A educação do Brasil está em crise. A imprensa não quer falar a verdade, mas a educação brasileira está em crise, várias faculdades entrando de greve, e aí nós temos os professores também revoltados. Quem mandou fazer o L? Um abraço. Eleitoral e do presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, ganharam destaque nas redes sociais e na imprensa internacional depois que o jornalista americano Michael Shellenberger expôs documentos que atestam episódios de repressão à liberdade de expressão liderados pelo magistrado. Em um dos arquivos divulgados pelo jornalista está um e-mail de março de 2022, período pré-eleitoral, quando o presidente do TSE ainda era o ministro Edson Fachin. O então diretor jurídico da rede social X para a América Latina, Diego de Lima Gualda, informa que se reuniu com um juiz. Segundo o jornalista norte-americano, o magistrado seria Alexandre de Moraes, que só assumiria a Corte Eleitoral em agosto daquele ano. Na mensagem, Diego alega que profissionais da Polícia Federal estão investigando a promoção de algumas hashtags, enquanto a Corte Eleitoral teria pressionado para ter acesso a informações privadas dos usuários, sob a justificativa de, abre aspas, circunstâncias excepcionais e para antecipar possíveis atividades ilegais, fecha aspas. 2 meses depois, Gualda disse estar sob muita pressão do TSE. Bom, em outro e-mail, o diretor jurídico relata um pedido inusitado do TSE. Diego Gualda enviou outro e-mail em 30 de março de 2022. Na mensagem, o então diretor jurídico da rede social X afirma que o TSE exigiu informações relacionadas às estatísticas das hashtags voto impresso não, voto democrático auditável e Bolsonaro na cadeia. O prazo para a plataforma fornecer as informações seria de 7 dias, com multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento. Bom, Consta, eu quero te ouvir sobre esse caso. Ontem aqui em Oeste Sem Filtro nós recebemos o jornalista americano Michael Shellenberger para uma entrevista para ele explicar a divulgação aí desses documentos, né, do Twitter, em que o jornalista mostra e acusa o ministro Alexandre de Moraes aí de violar a privacidade de usuários na plataforma, no Twitter, e também de atentar contra a liberdade de expressão. Nós comentamos aqui o caso e primeiro eu quero te ouvir em relação a isso. A gente vai destrinchar aqui ao longo do programa essa denúncia gravíssima, esse escândalo que foi denunciado aí pelo jornalista americano. Pois é, bombástico, né? Eu dou os parabéns ao Oeste pela cobertura. Não dá para colocar a pecha de bolsonarista no Shellenberger, alguém que foi na juventude sandinista na Nicarágua, ligado ao MST, né? Votou no Partido Democrata aqui nos Estados Unidos, mas ficou responsável com outros 2 jornalistas pelos Twitter Files, e não é ele que está inventando nada, ele está mostrando as correspondências, as trocas de e-mails entre executivos do departamento jurídico do Twitter, que o Elon Musk comprou, e é uma revelação bombástica o que está lá, inclusive dizendo que outras plataformas cederam às pressões e estavam entregando dados sigilosos pessoais dos clientes por pressão ilegal, sem nenhum mandado ao governo, às autoridades, ao TSE, com base em hashtag com viés claramente político. Quando a gente olha tudo isso que a gente já analisou do caso dos Twitter Files, né, a síntese, a melhor síntese possível disso está em uma frase: nós derrotamos Bolsonaro. Nós derrotamos o bolsonarismo. Quem disse isso mesmo foi o ministro do Supremo num convescote da extrema esquerda da UNE, né? Ministro Barroso, atual presidente do STF. Essa é a síntese, Paula. Eles derrotaram, sim, o bolsonarismo, né?
A gente entende muito bem hoje como, com instrumentos ilegais, com a instrumentalização do Estado para pressionar plataformas, para monitorar, fiscalizar, censurar, banir qualquer um que estava defendendo um dos lados. É como se o árbitro da final de um campeonato tivesse vestido a camisa de um dos times e ainda feito um gol contra. Bom, Schellenberger ainda divulgou um e-mail da equipe do Twitter no Brasil para a Matriz, enviado um dia depois do segundo turno das eleições em 2022. O jornalista norte-americano Michael Schellenberger expôs um e-mail enviado pela equipe do Twitter no Brasil para a Matriz, contendo um relatório semanal. A data era 31 de outubro de 2022, um dia depois do segundo turno das eleições. No arquivo, o grupo afirma que a Corte Eleitoral pressionou políticos como os deputados Marcel Van Hatten e Carla Zambelli por suposta propagação de desinformação. Dias depois, em 4 de novembro, a mensagem de um dos advogados da rede social é para dar ciência de que, a mando do TSE, a plataforma removeu a conta do pastor André Valadão, mesmo sem entender a razão e sem alegação por parte de Alexandre de Moraes para isso. De acordo com a defesa, havia o receio de a companhia ter que arcar com a multa de R$100 mil por hora de descumprimento da decisão judicial. Bom, citado na série de publicações do jornalista americano, o deputado Marcel Van Hatten se manifestou sobre o assunto. E, dentre outras coisas que foram reveladas e que são absurdos, uma delas é a de que efetivamente fui também monitorado por Alexandre de Moraes e pelo TSE e certamente continuo sendo. Afinal de contas, hoje o Tribunal Superior Eleitoral virou um Ministério da Verdade. O fato é que durante a campanha eleitoral tive meu material de campanha censurado. Curiosamente, este vídeo em que eu criticava o Ministério Público do Trabalho não foi postado na minha conta do X do Twitter, mas apesar de não ter sido postado, o TSE solicitou, sob pena de uma multa de R$150 mil por hora, ou melhor, exigiu que o Twitter retirasse o vídeo que não havia postado naquela rede do ar. Agora, o Congresso Nacional precisa se debruçar sobre esse assunto com seriedade. O senador Eduardo Girão também cobrou uma reação do Congresso. Esses dados revelados são graves, até parlamentares sendo monitorados. Conversei com o deputado Marcel Van Hatten há pouco tempo. Ele quer aproveitar esse momento e implantar, não tem o que esperar mais, né? A CPI do abuso de autoridade, que já tem as assinaturas na Câmara dos Deputados, mas o Senado tem que agir. O que está me incomodando é esse silêncio das autoridades brasileiras e também da grande mídia. Bom, em relação a esse caso, a produção aqui de Oeste Sem Filtro entrou em contato com os citados nessa reportagem. No entanto, o TSE, o STF e o presidente da Câmara, Arthur Lira, disseram que não vão comentar o assunto nesse momento, Piotr. Formalização aí dos pedidos, nós entramos em contato com o TSE, STF, CCJ da Câmara, do Senado, presidência da Câmara, pedindo uma manifestação, um posicionamento e se haveria alguma tomada de providências e o que tivemos até agora é que não vão comentar o assunto. A resposta é essa, não vamos comentar o assunto. Claro que o jornalismo não pode impor multa, né? Olha, se você não responder essa pergunta de um escândalo que envolve o seu nome, que não seja apenas não vou comentar o assunto, né? Não temos esse direito. Agora, do ponto de vista da democracia e da república, seria bom que se manifestassem. Aliás, sobre o pedido de CPI, especificamente essa do abuso de autoridade, que tem lá o deputado Marcel Van Hatten à frente, já tinha na legislatura anterior, e que depois, por uma questão de prazo, que estava muito no final do ano, Arthur Lira não quis colocar, e já era presidente da Câmara, se reelegeu. Esse assunto agora só dependeria de espaço dentro de que acho que não pode funcionar mais que 5, é isso, Silvio, ao mesmo tempo. Parece que isso foi resolvido. Porque, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso foi decidido lá pelo ministro Roberto Barroso, não era presidente da casa ainda, quando da CPI da Covid, que o presidente do Senado não queria colocar a CPI para funcionar, disse que CPI com assinaturas completas, ou seja, com o número mínimo, tem que ser instalada. Então, neste momento,
Pode ser que o presidente Arthur Lira não queira dar uma resposta sobre este assunto, mas instalar a CPI tem que instalar. E esse tipo de coisa precisa ser apurado urgentemente. Nós estamos falando de invasão de privacidade, de imposição de coação às empresas sob pena de multa, de outro tipo de perseguição, sabe-se lá, dentro dessa lógica do TSE que a gente viu recentemente, de que se não colaborassem, não é uma colaboração, né, porque é sob força, mas enfim, se não o fizessem, quase que sob vara, para usar uma expressão da justiça, seriam punidas. E outras empresas aceitaram. E essas empresas têm que compromisso com o seu cliente, que é o usuário daquela rede social, que assina um monte de coisa ali para dizer, eu estou topando as regras. As regras são de lá para cá, é um caminho de mão dupla. Bom, nós estamos falando de coisas que precisam ser apuradas urgentemente. Urgentemente. Como é que se chama o órgão do Alexandre de Moraes mesmo? O CIED é o Centro de Combate Integrado de Enfrentamento à Desinformação, que é erro de português, e Defesa da Democracia. É isso aí, pessoal. Só que agora não adianta nada mostrar dedo do meio, não adianta nada protestar, né? Lula tem ali... Não adianta agora protestar, levar cartazinho e fazer aquele alvoroço todo e falar de democracia, se na hora de votar e sentar o dedo lá no botão certo, no botão correto, não fizeram isso. Eu não tenho paciência para isso. E eu tenho certeza que vocês também não têm. Podemos falar assim, todo mundo erra, só que errar 3 vezes, errar 3 vezes é muito difícil, né, pessoal? Teve o primeiro mandato do Lula, ele já cometeu alguns erros ali, né, o mensalão e tal. Teve o segundo mandato. Aí veio a Dilma, né, e agora veio o terceiro mandato. Estão pagando para ver o quê? Estão achando que as coisas vão mudar? Não vai mudar. O Lula tem um assessor por trás ali. Por mais que ele esteja doidinho para falar um monte pro pessoal ali que está protestando contra ele, ele não vai falar. Logicamente que ele vai falar isso, né? Agora vocês podem protestar, vocês estão no seu direito, mas por dentro ele deve estar com muita raiva. Que eu não sei se vocês perceberam, ele não aceita de jeito nenhum, que protestem na frente dele. Não aceita. E ali o pessoal foi protestar ali contra o atraso de salário, né, por conta ali de um petista. Só que assim, a maioria ali apoiou. A maioria mostrou apoio ao Lula. Então assim, agora não adianta nada reclamar. Não adianta nada levar cartaz. Eu sei que é o direito do cidadão protestar, né? E mostrar sua indignação. Só que assim, os que votaram nele não tem que protestar, porque vocês colocaram, né? Quem votou, pessoal, tô falando quem votou. Quem votou, vocês colocaram ele no poder. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso ajuda muito no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. Então deixe seu like, isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até o próximo conteúdo.